Já a produção começou? Fala, senhores, tudo bem por aí? Seja bem-vindo ao novo canal de matemática, o MatBit, é isso aí. Eu sou o professor David Muniz e você que não é inscrito, aproveita e se inscreve logo aí no meu canal, você é meu aluno. Essa aula aqui foi pensada exclusivamente para os meus alunos do quarto ano do colégio. Abre um beijão para vocês. A gente vai estudar classes e ordem dos números. Agora, você já se imaginou sem um número? Cara, eu não consigo mensurar como a gente estaria sem um número. Eu sei o seguinte, a gente não teria internet, não teria computador, não teria celular, não teria o nosso jogo, ou seja, a gente ainda estaria na era da caverna. Só para te ter noção, né? Ainda bem que a gente evoluiu, a gente está aqui, glória a Deus, vem comigo. E hoje, senhores, a gente é bombardeado de informações. Então, os números aparecem para a gente representando a quantidade, a qualidade de alguma coisa. E aí é importante a gente saber ler os números e o seu significado de acordo com aquilo que ele é posto para a gente. Por exemplo, aqui, os números nos mostram o total de pessoas infectadas pelo coronavírus. Lembrando que a matemática ela está presente na tua vida desde a hora que tu acorda até a horário que tu vai dormir. Já deu para te entender que os números dominam o mundo, né, senhores? Agora, como é que a gente cria os números? Para a gente criar os números, a gente precisa de 10 símbolos chamados de algarismo. Agora, quem criou esses algarismos? Esses símbolos foram os indianos. Os árabes pegaram esses conhecimentos dos indianos e compartilhou com a gente, com o mundo todo. Por isso que o nosso sistema usa hoje é chamado Sistema Indo-Arábico. Tá legal? Ele também tem um novo nome, o Sistema decimal posicional. Por quê? Veja bem comigo. Eu tenho um número aqui, por exemplo, 21. O 21 ele é escrito com dois algarismos. O 2, que está na dezena, e o 1, que está na unidade. Se eu mudar de posição, ó, o 1 vai para a dezena e o 2 vai para a unidade. Então a gente cria um outro número usando os mesmos algarismos, só que eles possuem valores o quê? Diferente. 21 é diferente de 12. Por isso que é sistema decimal posicional. Olha que legal, vem comigo. Eu convidei aqui para participar da minha aula o William Boni. Fala, William. Fala. E aí, nesse post aqui, publicado tá, no ano de 2020, tem vários números aí. Aí a pergunta é: tu sabe ler todos os números? Então, para a gente poder ler esses números aqui, a gente tem que conhecer as classes. A gente só consegue ler o número se a gente conhecer as classes, tá bom? E é a partir das classes que eu sei que o número é da classe simples, ou ele é de milhar, ou ele é milhão, e assim. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses números aqui, colocar num quadro posicional. Veja bem, a cada agrupamento de 3 ordens, ou seja, de 3 algarismos, a gente cria uma classe. Sempre começando da direita para a esquerda, a gente vai pegar aqui ó, esses 3 algarismos. E ele vai criar a primeira classe, que é a classe simples. Os outros 3 algarismos vai criar a classe de milhar, ou casa de milhar, ou casa simples, é assim que eu chamo. Agora perceba comigo, cada algarismo aqui está em uma ordem. Temos aqui na casa simples a unidade, dezena e centena. Na casa de milhar, na classe de milhar, a gente tem unidade, dezena e centena. Porém, como a gente está na classe de milhar ou casa de milhar, a gente tem a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Tá legal? Agora, cada algarismo aí está em uma ordem. A gente não começou pela classe simples na unidade, então aqui a gente vai chamar de primeira ordem, o algarismo 7, segunda ordem, que é das dezenas, o outro algarismo 7, que está na ordem das centenas, então eu chamo de terceira ordem, o algarismo 5 na unidade de milhar, que é a quarta ordem, o algarismo 4 está na dezena de milhar, que a gente chama de quinta ordem, e o algarismo 6 aqui está na centena de milhar, que a gente chama de sexta ordem. Então, a partir das ordens e das classes, eu consigo ler esse número aqui. Eu vou ler esse número para vocês. Como o algarismo 6 está na sexta ordem, que é a centena de milhar, eu consigo ler esse número como 645 mil. Perceba que eu tenho que terminar com mil porque ele está na classe de milhar. Então, 645 mil. Já na classe simples, ó, o algarismo 7 está na centena, então é 771. Então, lendo esse número por extenso, fica assim, ó, 645.771 unidades. Agora é importante tu perceber o seguinte, esse número aí ele é composto por duas classes, que é a classe simples e a classe de milhar. E agora, qual é a ordem desse número? A ordem, galera, é o tamanho do número, que é a maior ordem. Então, esse número é de ordem sexta. Olha que legal. O interessante é você saber também a posição de cada algarismo. Por exemplo, olha para o algarismo 4. O algarismo 4 ele está em qual ordem? Ele está na quinta ordem, ou seja, a dezena de milhar. E qual classe? Ele está na classe de milhar.
Deu para entender bem? Vou pegar um outro número aqui. Olha esse número aí. Bom, para a gente poder ler os números, a gente tem que começar da direita para a esquerda na ordem. E a cada grupamento de 3 ordens, a gente tem uma classe. Então, bora lá. Sempre a ordem é unidade, dezena e centena. Só que ainda tem mais algarismo. Então, ele partiu para uma outra classe, que é de milhar. Então, aqui eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar. Então, fica fácil eu ler esse número, galera. Então, aqui, ó, a gente tem 30. 30 o quê? 30 mil. Beleza? 830 unidades. Show, né? Legal? Agora, qual é a ordem desse número? A gente vai ter que contar o total de algarismo. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse número é de quinta ordem, ou seja, ele vai até a dezena de milhar. Por isso que eu leio 30.830. Interessante, né, senhores? Bom, esse aqui é o nosso primeiro vídeo falando sobre classe simples e classe de milhar. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.